Bom, falaremos agora um pouquinho sobre o humanismo. Na página 150 do livro de vocês podem acompanhar. Eu vou lendo e vou explicando, tá? Nesse ambiente de renovação de ideias, surgiram os humanistas. Que ambiente é esse? Um ambiente renascentista. Homens que queriam melhorar o ensino nas universidades, introduzindo estudos baseados na razão, no cálculo e na experiência, justamente o que o renascentismo pregava. O movimento liderado por esses pensadores chamou-se humanismo. No começo, humanista era um termo reservado apenas aos estudiosos que desejavam renovar as universidades. Com o tempo, passou a designar todos aqueles que desejavam criar uma nova cultura centrada no ser humano. Norte da Itália, berço do Renascimento. O Renascimento começou nas ricas e movimentadas cidades do norte da Itália, como Genova, Veneza, Florença e Bolonha. Essas cidades eram governadas por famílias milionárias, como os Médici, de Florença, ou os Bentivoglio, de Bolonha, que, para se projetarem socialmente, financiavam artistas e estudiosos. O homem rico, comerciante, banqueiro, príncipe ou papa, que financiava um artista ou cientista, era chamado de mecenas, isto é, protetor das artes e das ciências. Esses mecenas, eles financiavam, eles davam dinheiro, né, para que esses artistas, para que essas ideias florescessem, que se aumentassem, se difundissem. Pintores e escultores. Os pintores e escultores do Renascimento são considerados artistas extraordinários. Eles introduziram inovações que marcaram a história da arte, entre as quais cabe citar o realismo da representação da figura humana e das paisagens, isto é, o esforço em retratá-las exatamente como são por meio do estudo da anatomia, da matemática e do desenho. Realismo, fazer a imagem humana de forma mais real possível, tá? Domínio da perspectiva, técnica que permite transmitir a sensação de profundidade. Por meio dela, os renascentistas conseguem fazer suas obras parecerem tridimensionais. Nas aulas de arte, a professora com certeza já deve ter mostrado para vocês essas obras tridimensionais, né? Mostram realismo, uma profundidade. Quando você faz um desenho, né? Por exemplo, você faz uma escala assim, descendo, como se fosse um cubo, e você faz as linhas nas diagonais e pinta com sombreado, você dá uma ideia de profundidade, tá? E era exatamente isso que eles queriam, uma ideia de profundidade. A iniciativa deu ao artista pintar-se a si próprio, o autorretrato, né? Eles se desenhavam, se pintavam, né? Essa ideia do olhar para si. Hoje a gente tem dificuldade, né? A gente olha, é muito fácil você pegar um desenho, né? Para outros nem tão fácil. Mas você pegar um desenho e tentar copiá-lo. Agora, quando você se olha, né, no espelho e faz o seu autorretrato, ele vai sair bem diferente, porque você vê uma coisa que pode ser que o outro que esteja desenhando não veja, né? Faça essa experiência, né? Pegue uma folha, vá para frente do espelho e se autodesenhe do jeito que você está. Faça o seu próprio desenho e compare com uma fotografia, uma foto tirada por outra pessoa. Você vai ver que vai ter muitas diferenças porque a sua perspectiva, o seu olhar sobre você é diferente. Entre os maiores nomes da pintura renascentista italiana estão Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio e Michelangelo Buonarroti. Veja duas representações da Virgem com o menino Jesus que está na página 152 do livro de vocês. A da direita, Madonna de Todos os Santos, é de Giotto de Bandone, considerada por muitos como fundador da pintura moderna. A de baixo, Madonna Magnificat, é de Sandro Botticelli. Vocês podem ver, né, as imagens, os desenhos, cada um tem as suas características, uma um pouco mais realista do que a outra, né?
na página 153 tinha um dialogando. Estava assim, que características do Renascimento você percebe na obra de Michelangelo? Nós temos aí um quadro de Michelangelo, né, detalhe do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Essa obra aqui, ela retrata, são características do hedonismo, tá? O corpo como fonte de beleza e racionalismo, a aplicação da razão e da ciência à pintura, né? Repare a musculatura nas costas, a proporção, o volume do corpo dessa figura feminina. Se você olhar a imagem, pegue o seu livro na página 153, essa obra de Michelangelo, ela tenta dar um realismo ao corpo humano, né? E ela tenta mostrar a beleza que esse corpo passa. Como a gente estudou lá no ano passado, falando sobre Grécia Antiga, que eles valorizavam muito o corpo humano, Michelangelo aqui volta nesse renascentismo que o valorizar o corpo humano. Escritores italianos. Ao lado dos pintores e escultores, existiram também grandes escultores italianos, como Dante e Francesco. Dante escreveu a Divina Comédia, um longo poema com algumas características medievais e outras modernas. Quanto ao conteúdo, a obra lembra a Idade Média. É mística, narra uma história em que o personagem central luta para conquistar o paraíso celeste, o céu, né? Porém, em outro aspecto, a Divina Comédia é uma obra moderna. As pessoas com as quais Dante se encontrou no reino dos mortos continuavam agindo como seres humanos, pois sentiam amor, ódio, alegria, tristeza, inveja, necessidade de justiça e etc. Petrarca, né, o Francesco, conhecia profundamente os autores gregos e romanos e ajudou a divulgá-los na Itália. Em sua principal obra, Cancioneiro, ele descreve seu amor desesperado por Laura. Ela é retratada como uma mulher real e não de forma fantasiosa, né, como se fazia antes. Aqui ele tenta botar uma realidade nessa história, com sentimentos. A expansão do Renascimento. O Renascimento se expandiu a partir da Itália para outros países da Europa. Os fatores que mais contribuíram para a divulgação das obras renascentistas foram a invenção dos tipos móveis em metal no século XV e consequente aperfeiçoamento da imprensa, o que permitiu a impressão de muitas páginas em pouco tempo. Existiram grandes nomes do Renascimento em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Os escritores. Luís de Camões é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Sua obra-prima, Os Lusíadas, é um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Aqui nós temos, para saber mais de Camões. Camões, homem de pensamento e de ação. Camões possuía sólida formação intelectual. Era capaz de ler tanto em latim quanto em grego. Mas não se dedicou só aos estudos. Levou uma vida agitada e cheia de aventuras. Daí dizer-se que ele segurava a pena numa das mãos e a espada na outra. Em luta contra os muçulmanos, no norte da África, perdeu o olho direito. Em viagem à costa da China, naufragou próximo ao atual Vietnã. Mas nadando conseguiu salvar os manuscritos de Os Lusíadas. Para escrever essa obra, ele se apoiou tanto nas suas longas viagens quanto nos escritos dos autores gregos e romanos. Em Os Lusíadas, Camões diz em versos que as navegações portuguesas não foram obra de um único homem, Vasco da Gama, mas o resultado do esforço do povo português. Aí a gente volta lá atrás, né? Quem faz a história é só aquela pessoa importante que apareceu? Não, não foi só Vasco da Gama. Né? Teve todo um contexto, todo o povo português estava reunido nessa missão. Temos Miguel de Cervantes. A principal obra desse extraordinário escritor espanhol foi Dom Quixote. Acredito que vocês já conheçam. Seus dois principais personagens são Dom Quixote, um nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais, e o seu escudeiro Sancho Panza, que só pensa em dormir, comer bem e possuir enorme senso prático. Ele possui um enorme senso prático, né? Tudo é muito prático, muito simples. Assim, Cervantes ironiza tanto os ideais da cavalaria medieval, cultivados por Dom Quixote,
quanto o modo de vida burguês associado à figura de Sancho Panza. Temos Thomas Moros, escritor e jurista inglês, autor de Utopia, obra na qual critica a violência e as injustiças de seu tempo, descrevendo uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. Utopia, gente, nada mais é que uma coisa que é só sonho, né? É só uma ideia, ela não se concretiza, tá? Shakespeare era inglês e foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, comédias como Sonho de uma Noite de Verão e obras históricas como Henrique VIII. Muitas delas foram adaptadas para o cinema e a televisão. Né? São muitos artistas que fizeram grandes mudanças dentro da nossa história. Temos ainda os pintores. Rembrandt foi um dos mais talentosos pintores renascentistas dos Países Baixos, atuais Bélgica e Holanda. Na sua tela Lição de Anatomia, registra a importância da experiência para a produção do conhecimento. Na página 156, vocês têm um quadro, né, retratando essa anatomia e o estudo do corpo humano. E Albrecht Dürer foi o mais original entre os pintores renascentistas alemães. Dono de uma técnica primorosa, conseguiu transmitir em suas obras uma sensação de realismo, encantamento e magia. Também está na página 156 do livro de vocês. Dava a ideia do real, né? Que aquilo ali como se estivesse em movimento, realmente estivesse acontecendo.